O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o governo é contra a PEC das praias. Essa proposta foi tema de uma audiência pública na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a Marília Ribeiro vai trazer mais informações para a gente. O ministro achou positiva a discussão desse assunto? Marília, conta mais. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a discussão foi uma coisa positiva porque deu visibilidade ao tema. Ele também ressaltou que a forma que o texto está, como ele está sendo discutido aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o governo é contra. Vamos ouvir o ministro? O governo tem posição contrária a essa proposta. O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam, o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. Do jeito que está proposto, o governo é contrário a ela. Foi feita uma audiência pública que, de uma certa forma, teve uma coisa positiva, que deu visibilidade ao tema. A audiência pública deu visibilidade, deu pauta, teve até Luana Piovani e Neymar discutindo sobre isso. Evandro, o projeto em si, ele não privatiza a praia, mas ele permite a venda de terrenos beira-mar para aquelas pessoas e empresas que já ocupam o lugar, como, por exemplo, os hotéis, bares e resorts. O relator dessa proposta de emenda à Constituição no Senado Federal é o senador Flávio Bolsonaro, que já disse que é a favor desta PEC e afirmou que o governo se preocupa com a arrecadação e não com a segurança jurídica. E assim como o ministro Alexandre Padilha falou, essa discussão não ficou apenas no campo político. Ela acabou indo também para as redes sociais, onde a atriz Luana Piovani e o jogador Neymar Júnior entraram em discussões por rede social. Lembrando que Neymar Júnior, ele anunciou um empreendimento no litoral. Após toda essa repercussão negativa, quem comentou sobre o tema foi o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Ele afirmou que ainda esse tema não é prioritário. Ele indicou que não é prioritário. E também falou que é necessário fazer muitos debates para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui no Senado Federal. E ele também afirmou que não tem uma opinião formada sobre o tema, por isso que é importante as discussões. Evandro. Marília, eu já vou jogar isso aqui para o debate dos nossos amigos aqui, mas eu queria saber também sobre o posicionamento do governo a respeito do Mover. Na verdade, o Senado, o presidente do Senado falou sobre isso, né? Exatamente. Aqui mais cedo, Rodrigo Pacheco recebeu o presidente da Croácia e falou com os jornalistas que estão aqui no Senado Federal e falou que nesta terça-feira o projeto deve ser votado um requerimento de urgência e em seguida os senadores devem fazer um debate sobre as emendas que foram incluídas no projeto, que veio lá da Câmara dos Deputados, que foi aprovado na semana passada. Lembrando que após dias de acordo entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto, que eles estavam aquele jabuti da taxação de imposto de importação para as compras de até $50, que fechou na alíquota de 20%. O Rodrigo Pacheco já falou que se acontecer de ter alguma mudança no texto, ele volta para a Câmara. Nós também separamos a fala do Pacheco. Vamos ouvir? Tudo isso está a cargo, nesse momento, do senador Rodrigo Cunha. Haverá um debate no plenário do Senado. Nós sabemos da urgência disso, especialmente sobre a caducidade, em face da caducidade da medida provisória que versava sobre o mesmo tema. Então, nós pautamos para amanhã, no plenário do Senado, um requerimento de urgência que nós vamos votar. E, primeiro, o senador Rodrigo Cunha. No segundo momento, os senadores vão poder debater amplamente esse tema. Mas, de fato, qualquer alteração que se dê ao texto, inclusive a título de supressão, naturalmente retornará à Câmara dos Deputados. Evandro, essa votação era para ter acontecido antes do feriado de Corpus Christi, na quarta-feira, porque tem uma medida provisória que trata do Mover. Ela venceu no dia 31 de maio, essa última sexta-feira. Mas quando anunciou o adiamento, Rodrigo Pacheco também falou que os parlamentares iriam encontrar uma forma de manter, mesmo após esse vencimento, os efeitos dessa MP. E hoje ele reforçou. Evandro, com você. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Já já eu vou trazer um pouquinho do Mover. Vamos voltar à tarja da privatização da praia aí para a gente poder debater um pouquinho desse tema. Essa PEC ela não trata necessariamente da faixa de areia, tá, pessoal? A faixa de areia continuaria sendo pública, mas ela trata da transferência de imóveis que ficam ali
tem a faixa de areia e esses imóveis que ficam logo depois disso, que são hotéis, bares, restaurantes, resorts e muitas vezes comunidades. O argumento do senador Flávio Bolsonaro, que defende esse projeto, é que isso poderia trazer regularização, por exemplo, para mais de 8 mil imóveis do Complexo da Maré. Ou seja, esses moradores teriam o título desse local, já que toda essa área hoje pertence à União e esses hotéis, restaurantes, resorts fazem uso dela, não podem fechá-la, né? É preciso permitir que as pessoas continuem passando por ali, embora elas dominem essas áreas. Muitas vezes até se tornam praias privativas, aparentemente, mas elas continuam sendo da União. O que os críticos do projeto dizem é que, mesmo não fechando a faixa de areia, essas empresas que estão antes da faixa de areia, justamente nessa orla, elas poderiam criar barreiras para que os pedestres, os banhistas continuassem passando por ali, porque a partir daí essa área seria privada. Eu quero entender como é que vocês analisam esse projeto, hein, Gustavo Segré? Primeira cidade que eu conheci no Brasil foi Salvador, Bahia. E eu estava num hotel que se chamava Ondina Praia, hoje não existe mais, mudou o nome, em frente do Bahia Palace Hotel, que também fechou. Por isso me permito mencionar os nomes. E naquele momento, a praia era pública, mas eu não conseguia chegar na praia que era onde estava o hotel. O resort. Então, tem lógica, primeiro, a regulamentação é boa quando define medidas. Algumas pessoas poderão estar a favor, outras poderiam estar contra. Não conheço o texto, por isso não emito a opinião se estou a favor ou estou contra, mas gostaria de ressaltar que o comentário do ministro é desinformação, porque ele mencionou claramente, com todas as letras, para quem quiser ouvir, que essa seria a privatização das praias que impediria as pessoas de irem na praia. E isso não é correto. Então é importante que o governo que combate tanto a desinformação e a fake news não faça isso, não desinforme. O ministro desinformou. Não vou dizer que é uma fake news, mas é uma desinformação. Não é uma informação correta que ele mencionou. Ô Zé Maria, o senador Flávio Bolsonaro também argumenta que isso poderia aumentar a arrecadação de impostos e a geração de empregos. Como é que esse debate está acontecendo aí no bastidor, hein? Ele é antigo, né? Muito antigo. Isso aí leva mesmo a insegurança jurídica muito grande e a origem disso é a Constituição de 88, que definiu uma faixa da Marinha de 33 metros a partir da maré, da mais alta maré, né? Isso, em alguns lugares, atinge um ponto bem distante. E devo dizer que também os rios entram nessa regra, né? Rios e o mar. E nessa faixa existem hotéis, existem residências privadas, né? Algumas já existiam e virou faixa da Marinha, faixa da Marinha. E a pessoa não tem documento, ela paga uma quantia que é baixa e de vez em quando é reajustada, a Marinha e continua ocupando. Então tem ocupação e a preocupação é a insegurança jurídica, ou seja, escritura, documento que não se tem. Se houver a regularização, esses imóveis vão triplicar de valor. É o primeiro efeito. Mas veja bem, vamos analisar um pouco atrás, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente viu fortes possibilidades de investimentos pesados no Brasil se houvesse exatamente uma liberação dessa faixa em alguns setores. Então, uma praia que possa ser explorada turisticamente não pode, porque ninguém vai colocar dinheiro numa construção no terreno da Marinha, que recebe uma autorização precária. Então, esse é o grande debate, é sobre esta regulamentação, desta chamada faixa da Marinha. A ideia do senador Flávio Bolsonaro e do ex-presidente Jair Bolsonaro é explorar turisticamente, né, essas faixas, ou seja, permitir que grandes empresas façam resorts maravilhosos se estendendo até o mar. Aí, meu amigo, cada um tem uma ideia, né? Tem os que defendem que é preciso abrir para novos investimentos. O mundo inteiro tem resorts à beira-mar que levam até o mar, piers e tal. Aqui no Brasil não pode. E essa faixa da Marinha, ela foi criada na Constituição de 88 e até hoje produz polêmicas. E aí, Nelsinho, o que você acha? Eu acho que tem muita informação desencontrada mesmo. O Zé nos dá uma boa apresentação do tema aqui. E qualquer projeto que está em discussão no Congresso, acho que tem que começar a partir de uma pergunta, que é: esse projeto é bom
ou não para o brasileiro? É bom ou não para o país, para o desenvolvimento, para a geração de emprego? E é preciso lembrar que esse projeto ele não está tramitando ainda nas comissões, ele não está avançando em nenhuma parte por enquanto. É que ele ganhou mais polêmica depois da discussão, como mencionou a Marília ali, que todo mundo viu também, entre a Luana Piovani e o Neymar. E o Neymar, exato. Mas assim, eu acho que se é um projeto que vai estimular o empreendedor a colocar infraestrutura, que vai estimular o empreendedor a gerar emprego, a produzir riqueza, a valorizar as maravilhas que a gente tem no nosso litoral brasileiro e, com isso, estimular, inclusive, o turismo, mais dinheiro estrangeiro entrando no território brasileiro e sem conflitar com critérios e medidas ambientais que a gente deve preservar, sem conflitar com a liberdade de qualquer pessoa acessar a praia, para que não haja ali, de fato, uma exclusividade para quem explora aquela área que passará a ser autorizada, eu acredito que esse projeto é bom. É bom porque vai melhorar a situação dos brasileiros, principalmente daqueles que moram no litoral. Eu fico imaginando, por exemplo, como a gente poderia ter comunidades, cidades inteiras aí que são do litoral do Brasil todo e que, diante da possibilidade de uma empresa ir lá e explorar economicamente aquela área com segurança jurídica, se a vida dessas pessoas não vai melhorar. Vai ter mais renda, vai ter mais oportunidades, vai ter muito mais contatos e acabaria sendo um projeto bom. Infelizmente, quando a gente vê o Neymar e a Luana Piovani entrando no debate, a gente já tem a receita total da politização e da polarização. Isso já vira um fla-flu, já tem torcida dos dois lados, às vezes sem a profundidade que a gente precisa para o tema. Arremate, seu Piperno. Não, tornar por exemplo, uma faixa de areia, uma faixa de praia de uso exclusivo de alguém, isso é absolutamente imoral. Agora, é claro que o sujeito que quiser, por exemplo, instalar um empreendimento hoteleiro no Rio de Janeiro, qualquer cidade litorânea, você tem vários hotéis, enfim, à beira-mar. Sim. Porque a praia não é de nenhum deles, nenhum pedaço de praia é deles, por mais que eles coloquem lá umas cadeirinhas e tal, né? Ninguém é dono daquilo. Serviço de praia, é. Um serviço de praia, exatamente. Serviço de praia podem continuar prestando, mas aquilo não pode ser exclusivo de rigorosamente ninguém. Agora, sobre o que o ministro falou, mas eu tenho a mais absoluta convicção, o Nelson está rindo e tem razão. Você já criticou ele hoje, eu quero ver agora. A mais absoluta convicção de que o ministro não tinha a menor ideia. Você sabe por quê? Ministro, o governo deixou passar uma bola imperdoável na tal da comissão que vai lá fiscalizar ou vigiar, sabe-se lá o quê, o que vem sendo feito em defesa dos índios Yanomamis. Aquela comissão tem 15 representantes. Os 15 ministros são da oposição. Não houve nenhum tipo de proporcionalidade, porque o seu governo, as suas bancadas não prestaram atenção nisso. E dos 15, 13 assinaram o impeachment do presidente Lula. Agora imagina o seguinte, o governo vai lá e instala algum serviço lá de amparo, de socorro, de cuidado aos índios. Muito coisa que não tinha. É evidente que pode ter lá erros e tal, mas, enfim, é uma novidade. O seu governo não teve a capacidade de conseguir enfiar nessa comissão nenhum integrante. Então, por que isso? Provavelmente porque não sabia que isso estava sendo, enfim, arquitetado lá. Mais um descuido. Língua de chicote hoje. Mas tem que considerar que o governo também não tem braço suficiente no Congresso, né? Falta parlamentar para estar em todas as comissões, assim, né? Pô, mas de 15-0? Nossa, eu queria te provocar, não sei. 15-0? Presidente Lula, faça meu favor. Presidente Lula, tem aqui um ministro das Relações Internacionais. O Piperninho sabe de tudo. Precisa saber pelo menos o que está acontecendo, o que está em pauta, né? Pelo menos fazer conta, né, Piperninho? Isso.